Olá, pessoal desse Ceará, terra maravilhosa que eu amo tanto, mas que infelizmente eu não posso estar aí. Mas estou feliz mesmo virtualmente e eu queria falar sobre comida de verdade, né? O que é comida de verdade, aquela verdadeira comida de verdade. E é um termo que se popularizou ainda bem, porque é a comida, né, que a gente obviamente deve estar consumindo. Mas eu acho que muitas vezes a gente se apega só àquilo que está no nosso prato. Eu acho que a gente deve começar a enxergar a alimentação como realmente uma ferramenta de transformação do nosso mundo, e para isso a gente precisa enxergar o potencial, né, da comida de verdade. E obviamente ela deve fazer bem para o nosso corpo, mas ela também precisa, né, além de nutrir o nosso corpo, ela precisa nutrir a própria terra, o próprio solo, né? Porque muitas vezes a gente esquece ou a gente foca muito na questão da poluição do ar, da água, porque são coisas que a gente vê, né? E a terra, as pessoas não se ligam tanto, né, no envenenamento da terra, na esterilização do solo. E isso é algo importantíssimo, porque sem terra boa, sem terra viva, sem solo vivo, a gente não tem comida, né? Comida boa. A gente precisa daqueles insumos, aquelas químicas, aqueles venenos terríveis, até exaurir a terra completamente e ter que mudar para um outro lugar. Então, a gente também precisa, além disso, respeitar aqueles que produzem os nossos alimentos. No caso, vocês, agricultores familiares, assentados, maravilhosos, de quem eu tenho um super orgulho, né? O arroz aqui de casa é do MST, o café é do MST, então o chocolate é do MST, enfim, muitas coisas incríveis. E então eu entendo a comida de verdade, a comida saudável, com esse olhar mais global, mais integral, né, de que com esses aspectos para além do nutricional, né, e do paladar. Eu acho que a gente tem que incrementar o aspecto socioambiental, né? Quem esse alimento afeta, né? Como ele afeta essa pessoa e como ele afeta o solo, como ele afeta a terra. E eu, né, como culinarista, e acho que também muitas pessoas, muitas vezes, não entende o poder, né, transformador do alimento, e muitas vezes muitas pessoas focam só na questão do paladar, né? Quero comer uma comida boa e tal, mas isso muitas vezes a gente pode pensar como uma forma de egoísmo, se aquela comida ela tá, né, envenenando o solo, ela tá, enfim, envenenando o próprio agricultor. A gente tem que entender os impactos, né, socioambientais daquilo que a gente está consumindo, da nossa comida. E obviamente, mesmo, né, a gente sabendo, né, tendo esse conhecimento, muitas vezes o nosso acesso ainda é limitado. Por isso que a má alimentação na nossa sociedade ela é uma questão totalmente estrutural, né? Eu falo tanto de alimentação agroecológica, alimentos orgânicos, essa comida verdadeiramente, né, saudável, comida de verdade, mas com total consciência de que isso não é uma realidade para todas as pessoas. Mas não é porque não é uma realidade para todos que eu vou deixar de falar, porque eu acho que justamente a minha luta é essa, para que a gente consiga falar mais desse assunto, né, e com o tempo a gente consiga democratizar isso, porque tá na Constituição, né, no artigo 6º da Constituição, a alimentação é um direito, né? Então, o meu trabalho, junto com o trabalho de várias outras pessoas e movimentos, é muito pela democratização da alimentação saudável, fazer com que todos tenham acesso a esses alimentos e que possam escolher o que comer, porque com esse sistema, né, de agricultura capitalista, industrial que a gente tem, né, com agronegócio, muitas vezes a gente fica limitado com o que a gente pode acessar em relação à alimentação, principalmente nos dias de hoje, que, enfim, o preço dos alimentos
tá um negócio absurdo, né? E a gente sabe que isso se dá muito pela comoditização dos alimentos, pela financiarização do sistema agroalimentar que a gente tem, né? E que, obviamente, claramente precisa mudar. E isso eu vejo essa luta muito linda do movimento do MST na resistência, né, pela comida de verdade. Por isso que eu sou muito admiradora do movimento, do trabalho de cada um de vocês, pela não só democratização da alimentação saudável, mas também pela democratização da agroecologia, que eu acho que é realmente, literalmente, concretamente, a resistência da comida de verdade. E eu acredito muito no poder do alimento, né, como uma ferramenta de mudança, né, mudança política, social, ambiental, cultural. Eu acredito nesse poder transformador da alimentação, da comida, mas claramente só é possível, né, a gente usar a comida como, enfim, uma forma de transformar o mundo quando a gente pode escolher o que comer, né? Então, por isso que eu acredito que comer é um ato político, mas só é um ato político para aqueles que têm a oportunidade de escolha. E aí que entra a democratização da alimentação. É necessário que todos tenham a oportunidade de escolher o que comer para poderem fazer boas escolhas, né? O conhecimento, ele é muito importante, né? Ter a informação, saber o que comer, né, para o bem, para o nosso bem, mas também para o bem de todos e para o bem do planeta, é fundamental. Mas o conhecimento sem o acesso, ele não vale de nada, né? Se você não consegue acessar, se você mora num deserto alimentar, se você não tem condições financeiras de comprar um bom alimento, se você não tem terra para plantar, aí fica muito difícil. Então, a comida nesse contexto, né, a comida orgânica, agroecológica, muitas vezes ela se torna algo nichado, né, para poucos. E não é isso que a comida de verdade, a comida orgânica, a comida agroecológica deve ser. Deve ser comida do povo, tem que ser a comida do povo. Então, bom, eu acredito muito nisso, nessa transformação do mundo através da comida, através da alimentação, porque a comida me transformou e eu acho que tá na hora da gente dar oportunidade para que todos tenham acesso à escolha de bons alimentos, porque não dá mais para a gente ter uma indústria ditando o que a gente vai consumir no jantar, o que a gente vai consumir no almoço, enfim, o que a gente vai comer, o preço das coisas que a gente vai comer, não dá, né? Basta. A gente precisa ter autonomia, a gente precisa ter soberania e a gente precisa ter segurança alimentar. Eu acho que isso é fundamental para a gente construir uma nação forte, uma nação com a liberdade, a verdadeira liberdade, porque quem não tem né, comida no prato, quem não tem como escolher o que comer, vai aceitar qualquer trabalho, vai aceitar qualquer comida, porque a gente está aqui para viver, a gente quer sobreviver. Então, eu acho que a gente precisa, com certeza, mudar esse sistema e vamos, né, lutando, vamos resistindo, vamos fazendo o nosso trabalho para que isso aconteça. Então, eu só queria, enfim, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho aqui com vocês. E, bom, como eu falei, falei, e como eu venho também da nutrição e falo muito dessa questão também dos impactos nutricionais da comida de verdade, acabei não falando muito aqui, porque essa questão política me pega muito. Mas, enfim, também é importante a gente entender a comida como, né, a comida, e quando eu falo comida de verdade, eu tenho outro termo que eu gosto de usar, que é comida de panela, né, aquela comida de casa, comida de panela, pode muitas vezes não ser em casa, mas pode ser no restaurante do bairro, que a gente sabe que
enfim, a comida é bem feita, comida, né, enfim, de panela, isso que eu quero dizer. E essa comida, ela é um investimento, na verdade, para a saúde da nossa sociedade, né? A gente muitas vezes acha que a gente paga mais caro aqui, que não necessariamente deveria ser, mas né, com o agronegócio e com a posição do nosso governo de isentar tributos para o setor de agrotóxicos e subsidiar o agronegócio e tudo mais, a gente vê que os alimentos ultraprocessados, os alimentos, né, que tem como base as commodities tipo soja, milho, trigo, cana e seus derivados, né, o óleo de soja, o açúcar, acaba sendo, obviamente, mais barato, mas é um preço irreal, é um preço falso, né? O alimento agroecológico, o alimento verdadeiro, ele na verdade ele tem um preço justo, é porque nós estamos acostumados com esse preço falso, né, dos alimentos ultraprocessados. E esses mesmos alimentos super baratos e acessíveis em todos os lugares, eles estão em todos os lugares, eles são super baratos, são palatáveis, né? As pessoas gostam, são viciantes, estão cheios de químicas e pozinhos mágicos para fazer com que eles sejam realmente viciantes, né? São muitas vezes neurotóxicos e cancerígenos e por aí vai, fora, obviamente, os agrotóxicos. Esses alimentos, eles a longo, né, médio prazo, muitas vezes a curto prazo, leva a nossa população a doenças sérias, né, doenças crônicas, diabetes, colesterol alto, obesidade, câncer, né, devido à má alimentação, essa má alimentação estrutural, né, porque a nossa alimentação ela é um problema estrutural que a solução precisa ser estrutural. Então, é isso. Eu acho que a comida de verdade, ela não é só uma ferramenta de transformação do nosso mundo, mas também do nosso corpo, né? A gente precisa de comida de verdade para sermos saudáveis e a gente precisa de comida de verdade para ter um planeta saudável e uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, enfim, deixo aqui minhas palavras finais de apoio ao movimento e de apoio à luta do movimento, que é a reforma agrária, porque sem terra para plantar a gente não tem comida de verdade. Então, um beijo para vocês e que continuemos na luta e contem com o meu apoio sempre. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente.